Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse estudo na noite de hoje. Nós fazemos parte do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, Centro Espírita que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas, e hoje nós vamos estudar sobre um tema que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Antes, nós vamos estar fazendo uma leitura inicial, para que a gente possa estar se harmonizando. Vamos fazer a oração, e depois eu apresento essas duas pessoas que estão com carinha nova aí hoje, né? Que é a Ludmila e a nossa querida Fátima. Vamos então para a leitura. É do livro do Caminho, Verdade e Vida, e a lição de hoje é o fracasso de Pedro. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Disse Mateus, no capítulo 26, versículo 58. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre se constituiu assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguiu o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deixe para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai e Criador, a Jesus, nosso mestre amigo, e dizer assim: Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade que nos dá de estarmos reunidos em seu nome para estudarmos e, através do estudo, ampliarmos o nosso conhecimento, ampliarmos a nossa visão e entendimento da vida. E que com essa ampliação de visão, possamos, Senhor, acerenar os nossos corações, acalmar as nossas almas, refazer escolhas e ressignificar os nossos sentimentos. Que o Senhor possa nos amparar nessa jornada de evolução, de progresso, ajudando-nos a escrever a nossa história, e que possamos a cada dia nos esforçar para sermos espíritos melhores, pedindo a sua paz, o seu amparo a cada coração que esteja aflito, que esteja passando por dificuldades, que possam ser aliviados e amparados nesse momento. E assim, Senhor, pedimos sua permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos estudar sobre o tema liberdade, igualdade e fraternidade, e nós convidamos a nossa irmã Fátima Faria para fazer esse estudo conosco. E ela aceitou o nosso convite, de bom grado, né, Fátima? Sem pressão nenhuma do nosso amigo Sérgio, né? Então, a Fátima vai falar com a gente sobre o tema, vai começar a conversar com a gente sobre o tema fraternidade. Seja bem-vinda, Fátima. Obrigada. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Uma saudade de poder voltar a esse estudo tão gostoso, né? Infelizmente, às segundas-feiras eu tenho estado em outra atividade, não posso estar.
Sérgio disse que eu tinha só 15 minutos para falar, né? E aí eu fiquei pensando como falar sobre fraternidade, esse tema vasto, maravilhoso, filosófico, religioso, político, em 15 minutos, né? E aí a gente precisa lembrar que aqui essa reflexão dessa noite, esse bate-papo, é, na verdade, um pontapé inicial, né? Todo bom texto é aquele que deixa a reflexão para depois. O texto pode ter 15 minutos. A reflexão precisa ter 2, 3, 4 horas, né? Então, a gente vai tentar, em 15 minutos, deixar uma reflexão para algumas horas. E para a gente começar, eu sempre gosto de começar qualquer reflexão pensando na etimologia da palavra, né? Fraternidade, etimologicamente falando, ela significa, é uma palavra que vem do latim, e ela significa irmandade, né? Ela vem da palavra frater, que em latim é irmão. Então, fraternidade seria essa concepção que a gente pode ter, que a gente tem, de uma irmandade, de um laço de parentesco, né? Ou que vem da mesma fonte. Se a gente pegar esse termo ao pé da letra, hoje, nos dias atuais, a gente vai pensar que a gente precisa ter fraternidade somente com os nossos irmãos. Mas a gente tem que pensar que esse termo fraternidade, ele foi cunhado em uma época em que os laços familiares, eles constituíam toda uma sociedade. As sociedades, elas eram muito pequenininhas, né? Então, falava assim, quem é fulano? Fulano é da família tal. E a família tal constituía quase que toda uma sociedade. E por isso que esse termo, cunhado há muitos anos, né, tinha esse valor de irmandade, né? Então, fraternidade ligado aos irmãos, né? Hoje a gente precisa ampliar um pouco mais esse entendimento desse termo fraternidade e pensar numa fraternidade universal. E, para falar de fraternidade universal, nada melhor que o Mestre Jesus para nos auxiliar nessa viagem, né? Jesus Cristo, o nosso modelo e guia, falou o tempo todo em tudo que ele falava, né? Em toda a sua trajetória de vida. Ele não escreveu nada, ele só exemplificou, e ele o tempo todo exemplificava falando da fraternidade. A fraternidade que é inimiga do egoísmo, né? Toda virtude tem a sua sombra. E a gente pode dizer que a sombra da fraternidade é o egoísmo, que é a chaga da sociedade, né? Que é a grande chaga. Se a gente parar para analisar, todas as nossas mazelas sociais, morais, elas têm como pano de fundo o egoísmo, né? E Jesus, ele veio falar sobre isso o tempo todo. Tem uma frase de Jesus que ele diz, eu vim fazer cumprir a lei. Eu vim cumprir a lei, Jesus falava, né? E aí a gente fica pensando, que lei é essa que Jesus veio cumprir? Será que é a lei dos homens? Mas a lei dos homens é de acordo com os homens. Ela é falha. Por isso que ela se modifica. O que era crime numa época, não é crime em outra. Esses dias mesmo, eu conversando com o Sérgio, e a gente falava sobre isso. As pessoas colocavam pendurado nas paredes as peles de animais, espingarda, né? Que caçava os animais silvestres. Hoje, caçar animal silvestre é crime inafiançável. A lei mudou, porque a lei muda de acordo com o nosso entendimento e a nossa evolução moral, né? Então, o que é lei e o que é correto em um período, em uma época da humanidade, já não é mais em outra época. E Jesus fala, eu vim cumprir a lei.
com toda certeza, Jesus Cristo não veio cumprir as leis dos homens, senão ele teria apedrejado aquela mulher adúltera, né? Jesus veio promover uma grande revolução interna. Revolução é algo abrupto, né? Quando a gente pensa em revolução, a gente pensa em armas, em crise. Jesus veio fazer essa revolução, mas ele veio fazer essa revolução das almas, essa revolução interna, essa revolução que é processual, que é lenta, mas que se cristaliza quando acontece. Porque não adianta uma lei que imponha uma atitude. É importante enquanto somos ainda tão errados na nossa conduta moral, né? Precisamos delas. Infelizmente, precisamos dela. Quanto mais leis nós temos, mais demonstra a nossa distância de um sentimento de fraternidade. Precisa dizer que os idosos precisam ser cuidados em prioridade. Precisa dizer que uma criança precisa ser alimentada, educada. A gente precisa do ECA para dizer que criança é importante. Demonstra a nossa involução moral, né? Então, Jesus propôs essa revolução que é revolução de almas, de pensamento, revolução interna, dolorida, dolorosa, porque transformar-se internamente é algo muito difícil e doloroso, né? Mas é para sempre. E Jesus, ele veio com essa transformação tão grande que ele não coube, né, no nosso tempo. A gente teve que partir a história da humanidade em antes e depois de Jesus, porque de tão grande que foi a proposta de Jesus, essa proposta revolucionária. Eu vim cumprir a lei. Com toda certeza, Jesus veio falar da lei de amor, da lei de caridade, da lei de justiça e, sobretudo, a mais importante dela, a lei de fraternidade. Porque, como nós falamos, o contrário da fraternidade é o egoísmo, né? E quando a gente para fazer um balanço histórico, né, da nossa trajetória de humanidade, a gente percebe que as nossas crises, não só crise política, não só crise da saúde, não, qualquer crise que a gente vive, ela tem como base o egoísmo, né? E eu não falo da crise de hoje, eu falo a crise da humanidade, eu não falo da crise do Brasil, eu falo da crise que vivemos, que é a crise moral, crise ética. E vale lembrar que o conceito de crise é quando o modelo que nós tínhamos não presta, mas a gente ainda não tem um modelo consolidado. Então, a gente está numa transição de um modelo que não nos serve mais para um modelo que a gente está construindo. Quando um casamento passa por crise, por exemplo, não é o meu caso, meu marido está aí do meu lado, marido, te amo, graças a Deus. Já tivemos crises, sim, mas já superamos, graças a Deus. Então, toda a crise no casamento, por exemplo, é porque aquele marido não te serve e você não tem um outro modelo de marido ainda. Ou não tem um outro modelo para você viver sozinha, feliz. E você precisa mudar. E aí está a crise, né? E quando a gente para observar historicamente a crise a qual vivemos, ela fala do egoísmo. Lá na escola, nós criamos um projeto que é o projeto do mundo que queremos ao mundo que construímos. E nós pedimos que os alunos fossem anotando quais são as situações de vida da sociedade próxima dele ou de uma forma geral que mostrasse coisas ruins, né? E aí eles foram mostrando a fome, a violência, a injustiça. E aí a gente foi dissecando, a gente foi falando de cada uma delas. A fome. Por que existe a fome? Vamos pensar acerca dela. E aí eles, porque falta comida, tia. São pequenos, né? Será que falta comida? E aí nós mostramos que, infelizmente, se a gente juntar
tudo que se joga fora de alimento no planeta Terra, nós alimentaríamos 3 planetas Terras. 3 planetas. O que a gente joga no lixo alimenta 3 planetas. Porque tudo que sobra na casa de um, falta na casa de outro. Isso é matemática, né? Não precisa ter dificuldade para a gente chegar a esse entendimento. Então, quando a gente para analisar as injustiças sociais, e o livro, essa página fala muito disso, né? Todas as injustiças, todas as nossas mazelas, todas as nossas angústias, tristezas, ela tem como fundo o egoísmo. Então, para que a gente possa diminuir uma mazela, a gente precisa construir outra, fazer com que cresça a outra, né? A gente precisa dar luz para que a sombra se vá. Não é assim que a gente diz? Então, para que o egoísmo, a chaga da humanidade, seja extinto entre nós, a gente precisa elevar esse sentimento de fraternidade, que por vezes é muito confundido. O sentimento de fraternidade, ele é muito confundido com caridade, que é confundido com filantropia. E a gente precisa distinguir, né, bem isso. E pensar que muitas das vezes a gente faz uma caridade não fraternal. A gente faz uma caridade porque a gente precisa de bônus horas. No Centro Espírita a gente pensa muito nisso, a gente brinca, né? Eu preciso de bônus horas. Se eu levo sopa ao mendigo pensando em bônus horas, eu estou fazendo filantropia. E filantropia o Banco Itaú faz, o Santander faz, as grandes empresas fazem, né? E a gente sabe que não existe nada de caridade nisso. Na verdade, é só um modelo, um mecanismo de marketing e de outros ganhos que a gente não vai entrar aqui, que não nem dá tempo para isso tudo. Mas a gente não pode confundir esse sentimento de fraternidade com algumas ações que não são fraternais. Fraternidade está muito mais no campo do ser, não no campo de algumas ações vazias, que na verdade não são fraternas. Infelizmente, a gente precisa ampliar essa consciência do que é fraternidade. Jesus Cristo veio ampliar essa consciência, né? A fraternidade, que é a base de todas, eu diria que todas as virtudes, poderíamos dizer assim, Jesus Cristo veio falar dela, né? Mas a gente pode até sair um pouco do campo da religiosidade e falar do campo da filosofia, já que o espiritismo, ele constitui tríplices aspectos, né? Ele é filosófico, ele é religioso e ele é científico. Então, se a gente pode falar da questão da fraternidade no campo filosófico também, né? O lema da França, da Revolução Francesa, é liberté, égalité, fraternité. Eu não sei falar francês, deve ser assim, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Lá em 1789, né, que foi a Revolução. Então, olha esse conceito de fraternidade, muito desenvolvido pelo nosso mestre, sendo usado filosoficamente, né? Então, esse termo fraternidade, ele precisa tomar conta da nossa consciência, ampliar essa consciência. O Humberto começou na oração pedindo ao mestre que pudesse ampliar o nosso entendimento. E o que é ampliar esse entendimento? É ampliar a nossa consciência. Tem um psiquiatra que é Richard Buck. Richard Buck diz que nós temos 3 níveis de consciência, que é a consciência primitiva. Sérgio, quando faltarem uns 3 minutinhos, você me fala, tá, por favor?
tá? São 3 consciências. A consciência primitiva, aquela muito parecida com os animais, com o macaco, né? Porque, na verdade, nós viemos... Darwin diz que nós viemos do macaco, mas o macaco não saiu de nós, né? A gente continua se comportando como bando, a gente continua fazendo macaquice, a gente continua copiando um monte de coisas erradas, né? Infelizmente. E Buch diz que o primeiro nível de consciência é essa consciência que é muito primitiva, que é muito semelhante à consciência dos animais irracionais. Mas depois a gente evolui para uma outra consciência, que é a autoconsciência, que é a consciência de nós mesmos, que é aquela consciência que faz com que a gente possa refletir acerca do nosso comportamento, acerca das nossas atitudes, aquela consciência que faz com que a gente mergulhe em nós mesmos para começar a analisar o nosso comportamento. Aquela consciência que faz com que a gente encare o espelho e diga: eu fui fraterno hoje? Ou eu fui egoísta hoje? Então, esse seria o segundo nível de consciência. E depois o Buch diz que a gente passa que todo mundo vai passar. Não tem nada a ver com religião. Veja que eu já estou no campo, ele era psiquiatra, eu já estou no campo do filosófico passeando para o científico, né? Que ele falou isso a nível da ciência. E ele diz que a gente vai caminhando para um outro nível de consciência, que é a consciência cósmica, que é uma consciência que faz com que a gente possa entender que nós não somos só uma Fátima, mas eu sou uma Fátima que é um pedacinho da Ludmila. Eu sou uma Fátima que é um pedacinho do Humberto. Eu sou uma Fátima que é um pedacinho do Sérgio. Eu sou uma Fátima que é constituída desse universo todo e que, por isso, faço parte dele. Mas essa mesma Fátima, que ela é um pedacinho do universo, ela movimenta todo o universo. Toda a ação não fraternal nossa redunda num movimento universal, num descompasso universal. Então, não adianta a gente achar que o vírus está lá na China. Está lá, está só entre os chineses. Ah, mas a China é tão distante da gente. E o vírus chegou até nós. Chegou até nós para fazer com que a gente repensasse as nossas ações. As nossas ações. Chegou até nós para fazer com que a gente pudesse pensar acerca dos nossos valores, do consumismo, do que a gente determinou que é importante para a gente. O vírus que atravessou, né, as barreiras, ele chegou até nós, mostrando que o egoísmo, inimiga da fraternidade, atinge a todos nós. Então, quando eu não cuido da natureza, quando eu desperdiço água, quando eu consumo mais do que eu preciso consumir, eu estou movimentando esse universo do qual eu faço parte e que eu sou um pedacinho para que cause um caos, que é o que a gente está vivendo. Tá, Sérgio já está dizendo que eu tenho pouquinho tempo. Então, como eu falei, 15 minutos é muito pouco para a gente falar em fraternidade, né? Mas eu queria lembrar que o conceito, para resumir, eu vou tentar resumir em 3 minutos, o conceito de fraternidade, eu comecei falando que, etimologicamente, ele fala que é o conceito de irmandade, né? Que é o que vem da mesma fonte. Que fonte é essa? A gente pode parar para pensar. Eu posso parar para pensar que a fonte é meu pai e minha mãe, e aí eu desenvolvo um movimento de fraternidade com os meus irmãos,
Mas eu posso pensar que essa fonte é Deus, criador de todas as coisas. E que eu preciso desenvolver esse sentimento de fraternidade com tudo que há. Não importa se é brasileiro ou chinês. Não importa se é gato ou cachorro. Não importa a espécie. Importa que o meu sentimento precisa ser fraterno. Porque quando o meu sentimento é fraterno, eu consigo desenvolver outros tantos sentimentos, como, por exemplo, o de igualdade, no melhor sentido da igualdade, né? Como equidade. E eu não vou falar de igualdade porque é o meu amigo que vai falar e eu não quero tomar a palavra. Mas o sentimento de fraternidade nos dá base para que a igualdade seja exercida entre nós. O sentimento de fraternidade nos posiciona para que o sentimento de liberdade seja respeitado com todos, né? Porque quando a gente para analisar, o que me faz não dar a liberdade ao outro é a falta do sentimento de fraternidade. Quando tem em mim esse sentimento de fraternidade, quando eu respiro fraternidade, eu entendo que o outro tem liberdade de pensar diferente, de agir diferente, de escolher diferente, de estar em tempos diferentes. E quando eu falo isso para mim. Porque, às vezes, até no campo da política, às vezes eu fico tão indignada com algumas situações e eu fico pensando, meu Deus, como pode isso? E aí a oração que eu faço todos os dias é: Pai, dai a pureza do meu coração e aumente a fé. Porque com a pureza do coração e com o sentimento de fraternidade, a gente dá ao outro o direito de pensar como ele quer pensar. A gente dá ao outro de fazer as escolhas que ele pode fazer naquele momento ou que ele quer fazer naquele momento. Então, esse termo fraternidade, esse tema, né, da fraternidade, que eu falei que é o lema da Revolução Francesa, que inspirou a ONU, né? A ONU, em 1948, no seu primeiro parágrafo, fala que todos os homens devem usar da razão e da fraternidade, né? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fala da fraternidade, algo que Jesus Cristo veio nos falar e que a gente está até hoje tentando entender, compreender e colocar em prática no nosso dia a dia. Tão difícil, porque o egoísmo ainda toma conta do nosso coração. E, infelizmente, não há lugar para a fraternidade se o egoísmo ainda move as nossas ações. Então, quando vem uma pandemia, eu digo, caramba, eu preciso comprar muito álcool gel, porque a minha família não pode ficar sem álcool gel. E aí, o sentimento de fraternidade é só colocado para minha família, para os meus irmãos, para o meu amigo mais próximo. Mas eu não penso naquele que vai lá comprar o álcool gel e que não tem. E eu estou falando isso porque eu fui comprar o álcool gel no começo da pandemia e o dono da farmácia falou, dona, um rapaz chegou aqui e me perguntou, quanto de álcool que você tem aqui? Aí ele falou, quanto o senhor quer? Não, eu quero saber quanto de álcool você tem aqui. Eu falei, meu amigo, eu tenho 5 caixas, eu vou levar as 5 caixas. A minha família não pode ficar sem álcool gel. Mas ele esqueceu que se o vizinho dele do lado pega coronavírus, a família dele também pega. Que é mais fácil pegar as 5 caixas e distribuir com todo mundo para que a gente possa se imunizar socialmente, pelo menos que é o que a gente tinha na época, do que eu colocar numa redoma e colocar o meu sentimento de fraternidade apenas para os meus, para a minha família, e não conseguir ampliar esse sentimento de fraternidade universal. Eu acho que eu já tomei o meu tempo. Eu queria só encerrar, me permita, tá?
terminar com uma música que eu amo, que não é uma música espírita, que é uma música de Alceu Valença, que eu quase choro quando eu ouço, eu amo essa música, que diz assim: tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos separa não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus, tomara, e o nosso amor se declara muito maior e não pare em nós. Se as águas da Guanabara escorrem na minha cara, uma nação solidária não para em nós. Tomara, meu Deus, tomara, uma nação solidária, sem preconceitos, tomara, uma nação como nós. Tomara, meu Deus, tomara, que a fraternidade seja realmente a lei que a gente vai buscar para conduzir as nossas ações. Tomara, meu Deus, tomara. Obrigada pela oportunidade. Desculpa se eu passei aí do meu tempo, corri o máximo, não falei a metade do que eu queria ter falado, que eu botei uma cola, mas não consegui falar. Obrigada, tá? Não, nós te agradecemos, Fátima, aí, pelo estudo, que foi maravilhoso, pelo conhecimento que você trouxe. E temos aqui alguns comentários, tá, aqui do estudo. Então, a gente tem um comentário da Selma, falando que a caridade sem fraternidade não é a caridade. A fraternidade é a ação natural na prática do bem. Temos também um comentário do seu Sebastião, que a fraternidade pode comparar com compaixão e evolução que Jesus trouxe, é a evolução moral. E tem um recadinho para você, ó. Fátima, você disse que não tinha condição de fazer palestra e eu falei que sim. Aí é pronto, tá vendo? Não pode mais correr. Tá gravado no YouTube agora. E tem mais um recadinho da Selma, que a fraternidade é o sentimento de irmandade e para tal precisamos exercitar o amor. Com certeza. Então, nós vamos passar agora a palavra para a Ludmila, que vai dar continuidade ao nosso estudo agora sobre a igualdade. É um prazer estar com vocês novamente, mesmo que virtualmente, já dá para matar a saudade de todos vocês. Então, pegando o gancho da Fátima, né, que ela falou sobre a fraternidade, aqui no Obras Póstumas tem uma frase que diz tudo sobre, resume, né, tudo que a Fátima falou, que a igualdade decorre da fraternidade. Porque não tem como. Como que você vai ter igualdade se você não tem esse sentimento de fraternidade? E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 10º, o capítulo fala só sobre a lei de igualdade. Que igualdade é essa? Todos nós buscamos a igualdade. Será que nós somos realmente iguais perante Deus? E essa é a primeira pergunta do capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Pergunta 803. Pergunta que diz: todos os homens são iguais diante de Deus? E vem a resposta dos espíritos superiores para nós. Sim, todos tendem para o mesmo objetivo. E Deus fez suas leis para todo mundo. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos. E aí está uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus a nenhum homem concebeu a superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. E aí nós passamos para refletir sobre isso. E realmente, todos nós nascemos dependentes de alguém. Todos nós nascemos frágeis. E o momento da nossa partida é igual para todos. O momento da dor é igual para todos nós. Qualquer dor física que nós sentimos independe da nossa condição social, independe da nossa condição financeira. Lógico que nós temos algumas facilidades, mas elas não nos impedem de passar pela dor. A dor da perda, ou a dor corporal, a dor física, todos nós sentimos, independente da nossa condição.
E aí a gente pergunta assim, mas se somos todos iguais perante Deus, por que que uns têm certas aptidões que outros não têm? Né? Por que que uns se desenvolvem em algumas coisas e outras pessoas têm mais dificuldades para aprender certas coisas? Se somos todos iguais, teoricamente deveríamos ter o mesmo nível, né? O mesmo grau de inteligência, o mesmo adiantamento. E aí o Livro dos Espíritos nos responde essa pergunta. Deus fez todos iguais perante ele, mas cada um vive de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu livre-arbítrio. Cada um tem um tempo de aprendizado, como a nossa amiga Fátima falou tão bem, né? Cada um tem o seu momento de evolução, o seu momento de crescimento. Cada um aproveita de uma forma as oportunidades que tem. Então, somos todos criados simples e ignorantes, mas umas pessoas estão um pouco mais acima de nós, porque souberam aproveitar melhor esse tempo, souberam passar por situações de formas melhores que nós. Mas isso não significa que não chegará um tempo que todos nós não ficaremos igualitários. É uma coisa muito interessante, né, que a gente vê aqui no livro Obras Póstumas, uma frase que eu achei muito profunda, serve de reflexão. Tratar alguém de irmão é tratá-lo de igual para igual. É querer para ele o que para si próprio quereria. E aí a gente tem que pensar nisso, que nós temos que tratar o nosso irmão de igual para igual. Se somos todos criados da mesma forma, se para Deus não existe distinção entre nós, por que nós tratamos o outro diferente? E o livro Obras Póstumas fala mais para a gente. O primeiro inimigo, né, o inimigo principal da igualdade é o orgulho, que leva o homem toda parte à primazia, ao domínio, que vive de privilégios e de exceções. Por que seria o orgulho o principal inimigo da igualdade? É simples, porque se nós nos julgamos superiores, nós somos orgulhosos. Quantas vezes nós, às vezes sem perceber, nós julgamos o nosso irmão, e quando nós julgamos o nosso irmão, automaticamente a gente se julga superior a ele. Quantas vezes nós falamos, eu não faria isso? E aí, quando a gente fala, eu não faria isso, você está se colocando numa posição acima de outra pessoa. E não é assim que devemos nos comportar. Basta ver o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo dava a mão, estendia a mão, mostrava o caminho de como se fazer. Jesus Cristo em nenhum momento mostrava orgulho, embora era nítido a superioridade moral de Jesus, Jesus fazia questão de se mostrar como nós, mesmo sendo gritante, né, essa diferença de evolução espiritual, essa maturidade espiritual de Jesus. Jesus andava no meio do povo e ainda falava que nós poderíamos ser como ele. Olha que exemplo. Será que nós, se andássemos no meio de criminosos, no meio de pessoas de má vida, como Jesus andava, será que nós nos comportaríamos como ele? É um fato a se pensar, né? Aí tem mais um comentário também que eu achei bem interessante, né, da Obras Póstumas, que diz o seguinte: sendo também o orgulho uma das chagas da sociedade, enquanto não for destruído, oporá barreiras à verdadeira igualdade. É uma luta constante. Nós conosco mesmo, com os nossos sentimentos inferiores. Às vezes a gente acha que o problema para a evolução do mundo está no ser humano, né? A gente pensa na parte complexa, é a política, é a economia, mas o problema está em nós. Se nós mudarmos o nosso hábito de pensar, de agir, nós já mudamos toda uma psicosfera de um planeta. E aí a gente pode agir da melhor forma possível, a gente pode atuar. No Livro dos Espíritos, fala mais coisas, aborda mais coisas com relação à igualdade. Né? Fala das desigualdades sociais, a desigualdade das riquezas, fala sobre a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade até diante do túmulo, que ele mostra que em todos os aspectos não há nenhum tipo de distinção para Deus, seja na parte religiosa,
seja na parte da desigualdade social, seja na parte de homem e mulher. Não há nenhum tipo de distinção para Deus. É muito. Quando a gente começa a ler o livro dos Espíritos, a gente não quer parar, né? A gente começa numa questãozinha, quando vê, já leu o capítulo todo. Infelizmente, não posso falar mais devido ao tempo, mas vale a pena a gente dar uma lida nesse capítulo sobre a lei de igualdade. E para encerrar e passar a palavra para o nosso irmão Humberto, eu deixo uma frase do livro Obras Póstumas, que diz faz o seguinte questionamento, né? A liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Nós vamos ver nisso daí que as três andam sempre juntinhas. Não tem como você ter liberdade sem fraternidade, sem igualdade. Da mesma forma, se aplica também às outras duas. Obrigado, Ludmila, pelo estudo. Tem um comentário aqui, ó, do Tiago Trigo, falando, né, que Jesus foi o maior exemplo que tivemos. Né? Verdade. E a gente vai começar agora a falar sobre liberdade. Mas o que será que é a liberdade? Será que liberdade é fazer tudo o que eu quero na hora que eu quero? Ou não é depender de ninguém, é ser completamente independente das pessoas? Mas antes de entrar no assunto liberdade, é importante que a gente fale sobre os limites. Né? Todos nós temos limites. Então, em primeiro lugar, temos as leis da sociedade, como a Fátima estava colocando. As leis da sociedade, elas já nos ditam alguns limites. Eu não posso, por exemplo, pegar um carro sem habilitação e sair dirigindo. Eu não posso entrar num supermercado e pegar um monte de coisas que eu desejo comprar e sair sem pagar. Então, existem leis que limitam o meu proceder. É óbvio que eu até posso infringir a lei humana, né? Mas correndo o risco de ter consequências sobre esse meu procedimento. E qual é uma das consequências? É justamente eu perder a minha liberdade temporária de ir e vir. Ou seja, eu vou para um momento de isolamento, me retiro da sociedade para que eu possa repensar os meus atos e depois ser reinserido na sociedade. Esse é o mundo ideal. A gente sabe que na prática isso não acontece muito bem, né? Mas o mundo ideal é esse. Né? Então a gente sabe que as leis civis, as leis da sociedade, elas impõem determinados limites no nosso proceder. A gente também vê que, vivendo em sociedade, nós somos dependentes, dependemos uns dos outros. Por quê? Eu não consigo produzir todos os bens e serviços que eu consumo, por exemplo. Então, eu não consigo produzir o pão, não produzo a roupa. Eu, quando estou doente, preciso do serviço de um médico. Então, nós dependemos uns dos outros. Então, eu não consigo ser completamente independente das pessoas. Na medida que eu me relaciono com a sociedade, com as pessoas, nós temos os limites. Né? Outra coisa que nos limita, outra lei que nos limita, são as leis físicas. Como estamos encarnados, estamos sujeitos às leis da matéria. Então, por exemplo, eu estava conversando com minha filha outro dia, né, sobre Júpiter, que é um mundo feliz. Aí ela perguntou, lá tem coronavírus? Eu falei que não. Aí ela, então eu quero ir para lá. Bom, a gente querer é uma coisa, a gente conseguir ir para Júpiter é outra. Né? Nesse momento, eu não consigo sair daqui e ir para Júpiter. Né? Nesse momento, eu não consigo sair daqui agora e me teletransportar para uma praia. A gente ainda não alcançou esse nível de ciência. Então, isso é um limite. Como é um limite, por exemplo, quando eu vou numa pizzaria, vou comer 30 pedaços de pizza, depois eu vou sair da pizzaria, vou numa sorveteria e comer 5 litros de sorvete. O que vai acontecer? Eu vou, né, passar mal, provavelmente, posteriormente. Isso é um limite. Ou seja, quando eu excedo alguma coisa, e automaticamente vem o limite me dizendo, ó, não está legal esse caminho que tu está escolhendo. A mesma coisa acontece com as leis morais, que também nos impõem alguns limites. Então, qual é o resumo da lei moral? Fazei ao próximo o que gostaria que ele te fizesse. Né? Essa é a base de toda a lei. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu tenho que respeitar os direitos do outro, eu já estou impondo um limite à minha liberdade de fazer o que eu quero. Mas esses limites, eles são para o nosso próprio bem. Que imagina a gente viver numa sociedade sem
limites físicos, sem limites civis e sem limites morais. Seria uma verdadeira pandemia, que a gente, né? Mas a pandemia moral, né? A pandemia do caos que a gente estaria vivendo. Mas os Espíritos perguntam, lá no Livro dos Espíritos, se existe algum grau em que o homem é completamente livre. E eles respondem que sim, pelo pensamento. Eu posso pensar o que eu quiser, estar onde eu quiser estar. Eu posso estar em Júpiter agora através do pensamento. E na pergunta seguinte, Kardec pergunta, tudo bem, eu sou livre para pensar em que eu quiser, mas eu tenho responsabilidade pelo aquilo que eu penso? E aí os Espíritos respondem que sim, né, que eu sou responsável pelo que eu penso, que Deus conhece os meus pensamentos, né, e eu sou responsável por aquilo que eu estou emitindo. Muito bem. Eles também falam sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade que eu tenho de fazer escolhas. É a possibilidade de tomar decisões de acordo com a minha vontade. A gente sabe que a vida é feita de escolhas. A gente muitas vezes não consegue nem prever as consequências de algumas escolhas que tomamos. Mas toda escolha gera uma ação e toda ação tem uma reação. Então, toda escolha que a gente faz vai ter uma consequência. Vai fazer com que a gente passe por alguma coisa. Pode ser uma consequência boa ou uma consequência ruim, dependendo da nossa escolha. E é interessante que muitas vezes, apesar de desejarmos a liberdade, fazemos escolhas que nos escravizam. Por exemplo, quando alguém me fere e eu escolho não perdoar, eu escolho me vingar dessa pessoa, eu começo a me escravizar ao sentimento da vingança. Toda minha vida, meu ciclo de pensamentos, de sentimentos, de sensações, gira em torno da vingança. E muitas vezes passo anos, séculos, vivendo aquele sentimento que quando eu consigo alcançar a vingança, eu não estou feliz. Ou seja, fiquei escravo durante vários anos, várias dezenas de anos daquele sentimento, e quando eu consegui conquistar o que eu queria, não conquistei a felicidade. Quando, na verdade, se eu tivesse perdoado, eu estaria livre, eu teria me libertado daquele sentimento. Eu já estaria em outro patamar de tranquilidade, de serenidade, de felicidade. Eu também posso escolher, por exemplo, me escravizar, por exemplo, a um determinado vício, né? Me tornar dependente de um vício. Eu quero viver o prazer, aquele prazer me traz sensações momentâneas, né? Me traz uma satisfação momentânea, e eu passo a viver em função daquele prazer. Ou seja, eu estou deixando de ser livre, né, para poder viver aquela sensação, né, a vida de sensações. Eu posso escolher também, diante das dores, das dificuldades, lidar com rebeldia, com revolta, o que vai aprofundar o meu sofrimento, vai aprofundar as minhas dificuldades. Né? Então, a gente vê que as nossas escolhas elas vão ter influência no nosso nível de liberdade. Né? Então, por exemplo, quando eu faço um planejamento reencarnatório, quando a gente está no plano espiritual, a nossa visão é outra, né? A gente entende, muitas vezes, a nossa necessidade real. A gente entende aquilo que a gente precisa passar para que a gente possa vencer aquele ciclo, né, de dores e sofrimentos e buscar um ciclo melhor de aprendizados, né? Então, a gente muitas vezes escolhe, por exemplo, uma limitação financeira. Eu vou passar pela prova da dificuldade financeira, onde eu não vou ter possibilidade de comprar o que eu quero, de fazer o que eu quero no momento que eu quero. Eu posso escolher também uma limitação de saúde, né? Ou seja, eu não vou conseguir fazer determinada atividade porque eu não tenho saúde para fazê-lo. Mas por que eu escolho isso? Porque eu sei que eu estou com o olhar do espírito nesse momento do planejamento reencarnatório. Eu sei que aquilo ali é importante para o meu desenvolvimento espiritual. Que aquele momento de limitação, se bem vivido, vai trazer posteriormente momentos de liberdade. Eu vou ser mais livre posteriormente. Então, por isso que eu faço essas escolhas, pelas limitações momentâneas. E aí, se a gente vê a questão da liberdade, comparando aos ciclos evolutivos, a gente vai vendo que quanto mais a gente avança moralmente, mais livre a gente é. Por exemplo, se eu pegar uma rocha, ela é menos livre do que uma planta. A planta ela cresce verticalmente, né? Ela vai em busca da luz, do sol, a rocha está ali parada.
Se eu pegar um animal, o animal ele é mais livre do que uma planta. O animal consegue se deslocar, às vezes por quilômetros de distância, consegue ir em busca do alimento, né? Se eu pegar o homem já é mais livre do que o animal, porque o homem tem essa capacidade de fazer escolhas. Uma andorinha vai ser sempre uma andorinha, ela não consegue escolher ser diferente, né? Ela vai evoluindo, vai ter o seu processo evolutivo, mas naquela vida ali como andorinha, ela é uma andorinha. Nós, humanos, nós conseguimos fazer já escolhas, né? Temos essa capacidade de mudar rotas, de corrigir nossos rumos, de fazer escolhas, de aprender coisas novas. Porém, nós, homens, ainda somos menos livres do que os anjos. Porque os anjos já atingiram uma capacidade moral, né, que os permite ter uma maior liberdade. Quer ver um exemplo? Quando a gente desencarna e está no plano espiritual, aqueles que estão nas regiões, nos planos inferiores do plano espiritual, eles não conseguem ir para um plano superior só por querer ir. Mas aquele que está no plano superior consegue vir no plano inferior. Ele é livre para isso, né? Então, quanto maior o desenvolvimento moral de um espírito, mais livre ele é. A gente vê, por exemplo, também nos imperadores, nos reis, ou todos aqueles que se deixaram escravizar pela matéria, pelos vícios, pelos preconceitos, né, pelo egoísmo. A gente vê que posteriormente a sua liberdade ela é limitada, né? Porque vem os remorsos, vem a culpa, vem a necessidade do resgate perante a lei de Deus, vem aqueles credores que não os perdoaram. Então a liberdade deles muitas vezes é limitada, é cerceada. Enquanto a gente vê espíritos como Sócrates, como Gandhi, como os apóstolos de Jesus, os mártires, o próprio Jesus, nosso mestre Jesus, que foram presos, ficaram encarcerados, passaram por humilhações, passaram por diversas dificuldades, mas eram livres. A matéria não foi suficiente para aprisioná-los, porque eles eram espíritos livres, né? Tal é a diferença. Então, antes de passar para o Sérgio, que vai passar a nossa mensagem final, essa era a ideia que a gente tinha para trazer sobre liberdade, sobre igualdade, sobre fraternidade, né? Uma depende da outra, né? Como a Ludmila colocou e como a Fátima colocou. Né? Para que eu possa ser livre, eu preciso ser fraterno e preciso ter esse sentimento de igualdade. Porque se uma dessas pernas aí não funcionarem bem, algo vai deixar de estar bom, né? Então, Sérgio, você quer fazer aí só ver se tem algum comentário aqui. O Thiago Trigo colocou que a natureza traça os limites materiais e morais, né? Verdade, como a gente tinha comentado. A liberdade depende da responsabilidade, ainda estamos muito aquém. É interessante, né? Porque a gente é responsável pelas nossas escolhas, e quanto maior é o nível de conhecimento, maior é a responsabilidade que temos pelas nossas escolhas. Ainda não temos verdadeiro entendimento onde começa a nossa liberdade e onde já termina. Essa consciência do limite, aí acabou, não continuou. Mas, Sérgio. Bom, boa noite, queridos irmãos. Com muita alegria, né, que nós vamos dar a sequência ao estudo e já vamos entrar no encerramento. Na verdade, o Humberto falou das 3 pernas aí, que tem que estar em equilíbrio, e, na verdade, as 3 pernas ficarem em equilíbrio nesse estudo, porque foi passado bem esclarecido essas três virtudes, né? E a gente sabe que nós ainda, essa falta de fraternidade, a falta de liberdade e a falta de igualdade é devido ao nosso mundo ainda, que é um mundo de provas e expiações. Então, nós estamos num mundo de provas e expiações, aonde nós escolhemos essas provas. Então, por exemplo, nós tivemos exemplos aí da pobreza, da diferença social, né? Que, infelizmente, nesse mundo ainda é necessário, porque nós escolhemos esses tipos de provas para passarmos por diversas situações, aonde que nós vamos encontrar o equilíbrio e aí sim alçar mundos melhores,
ou transformar esse mundo em um mundo melhor, como já está sendo transformado. Então, nós falamos aí, nós temos um capítulo inteiro no livro dos Espíritos, falando da prova da riqueza e da miséria. E lá, quando nós estudamos lá essa prova da riqueza e da miséria, nós chegamos à conclusão que nós escolhemos vir num momento farto para que possamos desenvolver a fraternidade com os recursos que nós temos, né? Desenvolvendo empregos, desenvolvendo mais ajuda a outras pessoas, mas, infelizmente, às vezes chegamos aqui e esquecemos desse compromisso que assumimos no mundo espiritual. Então, a prova da miséria é a mesma coisa. Escolhemos passar por situações de dificuldade financeira, como o Humberto falou, a Ludmila falou, a Fátima falou. Mas para quê? Para que desenvolvermos em nós a humildade e a simplicidade. E aí Allan Kardec pergunta aos espíritos, qual dessas provas é a mais difícil? Aí todo mundo já aponta logo a riqueza, né? A riqueza é a mais difícil, mas os espíritos dizem que não, que elas são de igual dificuldade. Porque a riqueza nos leva ao orgulho, à vaidade. E a miséria nos leva ao quê? A reclamar, a maldizer a nossa vida, a maldizer até muitas das vezes a Deus, né? Então, são provas diferentes. E que muitas das vezes nós já passamos por essa prova da riqueza, da miséria, e a gente percebe que alguns irmãos nossos passam até mesmo numa única encarnação as duas provas. Quantos irmãos nossos, pelo tempo de idade, pelo tempo de vida que nós já passamos, que conhecemos que foram bastardos e hoje estão passando por situações difíceis. Quer dizer, numa única encarnação, ele passou por duas provas. E a gente sabe que Deus transporta essa riqueza para outras pessoas, para que passamos também por essa mesma provação. E aí o Espiritismo veio trazer com uma forma simples e objetiva, explicando, tirando o véu do mundo físico, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então não existe mais esse véu, claro, com algumas restrições, porque nós não temos condições ainda de saber tudo, né, Humberto? Que a gente ainda tem uma limitação, que os próprios espíritos nos dizem, olha, isso ainda não podemos lhe explicar, porque não existe palavras no mundo de vocês, no mundo da Terra, que eu possa comparar. Então, até aí nós temos restrições à nossa liberdade. Porque ainda, como o Humberto falou, que ainda estamos no mundo de provas e expiações. Quanto mais evoluído, mais liberdade teremos. E aí o Espiritismo vai trazer esses ensinamentos de Jesus mais claro, mais leve, mais simples e objetivo. Vai direto ao ponto. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, se a gente for pelo lado egoísta, nós vamos dizer que o rico, então, não tem oportunidade de jamais chegar ao mundo dos céus, chegar a ter um mundo melhor para ele, porque é impossível um camelo passar por dentro de um buraco de agulha. Mas aí, quando a gente vai estudar, por isso que o Espírito da Verdade nos diz, primeiro ensinamento, espíritas, amai-vos uns aos outros. Segundo ensinamento, instruí-vos. Então, quando a gente começa a nos instruir, porque eu fui obrigado a fazer um estudo desse, viu, Ludmila? Me botaram para fazer esse estudo, porque eu tinha que aprender isso, a prova da riqueza e da pobreza, porque quando a gente pega um estudo desse, como nós fazemos hoje, é porque a primeira pessoa a ter que aprender somos nós. É nós que temos que aprender primeiro. Então, aí nós fomos estudar. O buraco de agulha não é aquele buraco da agulhinha de costura. É que naquela época, nos muros, havia um buraco que era em forma e parecido com um buraco de agulha. Então, para o camelo passar ali, ele tinha que se abaixar e passar. Mas o camelo é um animal altivo, orgulhoso, ele não gosta de se abaixar. Então, por isso que é difícil de camelo abaixar. Ele tinha que puxar o camelo com força para ele abaixar. Então, a gente entende que o rico tem a oportunidade de chegar ao mundo dos céus. É uma prova. E que, se ele passar bem por essa prova,
ele alcançará novas circunstâncias, novos mundos, novas vidas, e cumprirá o seu objetivo aqui na Terra. Na semana passada, eu trouxe aqui uma mensagem de Emmanuel, dando uns conselhos para a gente de bem viver, não foi? E hoje eu trouxe de novo uma mensagem de Emmanuel que fala da fraternidade, da igualdade e da liberdade. Mas ele não fala nesses nomes, mas nas entrelinhas está aí a dica dele para que a gente desenvolva essas 3 virtudes maravilhosas. Então, pelo espírito de Emmanuel, pelo nosso irmão Chico Xavier, que eu amo, né, que nós amamos sempre dar aqui as mensagens dele, vencerás. Então, eu vou ler aqui para vocês e guarde isso com carinho. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismos. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consista que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é a construção no dia a dia. Não desista da paciência. Não creias na realização sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Apaguem. Não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Olha a consciência chamando a gente. Se te enganaste em algum trecho, se erramos em algum trecho do caminho, reajuste a própria visão e procure o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se faça luz à vida íntima. Resguarda-te em Deus. Resguarda-te em Deus e preservarás no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Emmanuel. Então, Humberto, tem mais algum comentário? Aí nós faríamos a prece de encerramento. Não, Sérgio, assim, só para agradecer a presença de todos, né, e dizer que na próxima segunda estaremos aqui no mesmo horário com um novo estudo. Tá? Então, a gente conta com a presença de todos. Tem uma pergunta, Sérgio, essa lição, essa mensagem está em qual livro e qual a lição? Isso, tá no livro Os Missionários. Vencerás. Os Missionários, e qual que é a lição? Vencerás. Isso. A lição é vencerás. Mas eu posso colocar depois no grupo lá e ela pode pegar essa mensagem. Tá bom? Tá bom, Sérgio. Então, agradecer a presença de todos e convidar todos a participar do próximo estudo. Vou fazer. Você vai fazer nossa oração no final? Então, queridos irmãos, vamos aproveitar esse momento onde nós falamos de 3 virtudes maravilhosas. E, com certeza, nesse exato momento em que falamos dessas virtudes, em que estamos aqui com os corações abertos, com certeza estamos ligados com a espiritualidade maior. Então, nesse momento, que estamos ligados com eles, estamos ligados com Deus, vamos pedir a Deus por nós também hoje, mas que nos dê força, que nos dê discernimento de entender o momento certo de colocar a nossa liberdade, de colocarmos a nossa fraternidade e a nossa igualdade.
que possamos perceber nos outros todas essas virtudes, que possamos dar o direito a todos os outros, os nossos irmãos, a viver na mesma harmonia em que estamos vivendo. Querido Mestre Jesus, neste momento, Senhor, sabemos que temos muitos irmãos que estão passando por momentos difíceis nos hospitais, nos presídios, nas mansões, debaixo das pontes, que nesse exato momento, Senhor, deste pequeno grupo de oração, desse pequeno grupo do Selve e de tantos outros irmãos que estão reunidos em seu santo nome, que saiam daqui, Jesus, o calor e o amor necessário ao coração de cada um desses irmãos. E que aqueles irmãos também, Senhor, desencarnados, que com certeza estão escutando esse estudo, que eles possam se sentir, Senhor, um alívio em suas almas, e que eles possam enxergar esses amigos espirituais, enfermeiros, que querem acolhê-los e levá-los para um lugar melhor e tratar as suas chagas. Assim, Mestre, humildemente, e sobretudo ao nosso Pai que é Deus, nós vos pedimos permissão para encerrarmos o estudo de hoje, dando graças a Deus.